Sim, Senhor, os teus braços, Senhor, estão estendidos, Deus, para todo aquele, Senhor, que precisa de um refúgio, Pai. Para todo aquele, Senhor, que precisa, Senhor, de proteção. Para todo aquele que deseja o teu cuidado, a tua presença. Pai, nós louvamos o teu nome essa noite, Senhor, porque tu és bom. Que a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Deus em quem nos movemos, andamos e existimos. O Senhor que nos fez, que nos criou e nos trouxe aqui a esse lugar, essa noite, com um propósito, Senhor. Para reunir os teus filhos diante de ti, Senhor. E receber deles, Senhor, a sua adoração, o louvor. Reconhecemos tua glória, a tua majestade, o teu poder essa noite, Senhor. E nos levantamos, Senhor, contra tudo aquilo que impede, Senhor, que flua o louvor, a adoração, que a tua majestade seja exaltada nesse lugar, Senhor. Declaramos a tua presença aqui, Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, tu és o Senhor e toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante da tua glória, diante da tua majestade. Por isso, Senhor, nós louvamos a ti. Manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, desperta a nossa mente, desperta nosso coração, desperta, Senhor, a nosso espírito essa noite, Senhor, a louvar teu nome, a adorar teu nome. Senhor, que se quebre as cadeias, que se quebre os grilhões, que se quebre as amarras, Pai, que se desfaça, Senhor, toda barreira, se abram portas, Senhor, algemas, gaiolas que prendem, que aprisionam, Senhor, o espírito do teu povo, que aprisiona a igreja, Pai, para que ela, Senhor, marche triunfante essa noite, Senhor, que a tua palavra diz que o Senhor Jesus triunfou sobre os principados e potestades, e expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Levanta uma igreja que prevalece, levanta uma igreja que marcha, levanta uma igreja que vence pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo poder da obra da cruz essa noite, Senhor. Nós declaramos tua presença, declaramos aqui a tua vitória, Senhor, sobre o reino das trevas. Declaramos, Senhor, que tu és soberano e tu reinas. Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Glorifica Ele. Aleluia. Não deixa que a máscara bloqueie a voz do teu coração. Não deixa que a máscara impeça você de proclamar o porquê você está aqui nessa noite, porque você veio aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Pode sentar, amados. Em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita hoje primeira vez? Alguém está aqui a primeira vez? Todos já vieram? Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a sua vida. Queremos também te dar a oportunidade de dizimar e ofertar. Você que talvez não fez isso durante o tempo de louvor, o tempo de adoração, que você possa nesse momento estar adorando a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que a trouxe hoje no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23, terceiro livro da Bíblia.
Amém? Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho de 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares, as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, com oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando chegardes à messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º mês, tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, e a Tua palavra, ela é eterna, Senhor. E só Tu tens a palavra de vida eterna. Oramos essa noite para que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a designou. E o Senhor, ó Deus, traga revelação, entendimento, luz ao nosso entendimento, Senhor. Para que o nosso coração ele possa produzir frutos para o Teu reino e para a Tua glória. Senhor, toma a mente de cada um, cativa a Tua obediência nesse momento, Deus. Toma o coração de cada um, Senhor, para que, ó Deus, toda a semente que o Senhor lançar possa frutificar e prosperar, Senhor, no coração daqueles que ouvem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, a nossa dependência de Ti essa noite, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória, amém? Tem alguém aí, pessoal? Amém? A máscara deixa a gente inibido para falar, né? Me ajude aí, tá frio hoje, precisamos de um calor humano. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje, 23 de maio, é o dia de Pentecostes, né? Quem sabia? Poucos sabiam. Pentecostes é uma proclamação, é um clamor do céu por evangelismo. A festa do Pentecostes, ela aconteceu já lá no Antigo Testamento, 50 dias depois que Deus ele rasgou o mar vermelho para o povo passar. A Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou. E quando eles passaram do outro lado, eles realizaram uma festa. As irmãs encontraram os tamborins, os pandeiros, os irmãos encontraram os instrumentos musicais e eles começaram a festejar, porque eles haviam vencido um obstáculo impossível de se vencer. Eles haviam atravessado o mar e dentro do mar, quando o mar se fechou, o inimigo, o exército de Faraó foi engolido pelo mar. Então eles puderam dançar, eles puderam celebrar, eles puderam comemorar, festejar. E Moisés escreve um poema, escreve um cântico. E nós estamos aqui hoje porque um dia Deus rasgou Jesus na cruz e nós pudemos entrar. Um dia Jesus foi rasgado na cruz do Calvário,
moído, e nós podemos entrar por ele e podemos então festejar, nos alegrar, porque o nosso inimigo foi derrotado, o pecado foi destituído. Sabe, eu vi um testemunho de um príncipe árabe. Ele era jovem, 18 anos, e ele começou a assistir os cultos pela internet. E ele começou a ser atraído pelos cultos cristãos. E ele começou a assistir, daqui a pouco o Espírito Santo tomou o coração dele e ele se converteu. E quando isso foi descoberto na família, ele foi isolado, porque ele só podia ser deserdado com 21 anos, então ele ia perder tudo que ele tinha, todos os seus bens, a sua liberdade, tudo que ele tinha. E quando ele via os cultos dos cristãos, ele ficou impressionado, porque havia alegria no culto cristão, havia louvor no culto cristão, as pessoas saltavam, as pessoas gritavam, as pessoas dançavam, as pessoas se alegravam na presença do seu Deus. E ele olhava para o culto dele e ele não via isso. E ele disse: ei, será que eu também posso? Ele disse: Senhor, eu sou um árabe, o Senhor me fez um árabe. Eu vejo os judeus fazendo as danças deles, os cantos deles. Será que eu não posso cantar, dançar para o Senhor uma dança árabe para o Senhor? E esse jovem foi preso dentro do seu quarto por 3 anos, até ele receber a sentença da sua perca da sua herança. E lá no quarto, ele inventou uma dança. Ele disse: Senhor, eu vou dançar para ti. E ele começou a dançar igual os árabes dançavam, e ele prestava o culto dele dançando, se alegrando, porque agora ele podia expressar a alegria de ter conhecido um Salvador, de ter conhecido um Senhor, de ter experimentado a salvação. Então ele começou a dançar. E ali ele ficou 3 anos dentro do seu quarto. O dia que ele completou 21 anos, ele foi chamado para assinar um documento diante de toda a sua família, de que ele estaria ou desistindo de Cristo, ou entregando tudo que ele tinha, desistindo de tudo que ele tinha. E quando ele está ali para assinar, faltou um documento, não sei que documento era. E de repente entra um oficial, um alto oficial, fardado com todos os aparatos do exército árabe, e chega e diz para ele assim: deixa ele vir comigo. E leva ele. E tempo depois esse rapaz acorda. Ele está num hotel no Egito. Ele olha, ele se levanta, ele olha, ele vê tudo aquilo. E aquele oficial do lado dele. Ele disse: o que aconteceu? Onde é que eu estou? Ele falou: você está em um dos seus hotéis do Egito. Aqui estão seus documentos, seus cartões de crédito, tudo. Você não perdeu nada, toda a tua herança continua contigo, está tudo aqui. Só não volta para a tua terra, fica aqui. Aí ele diz assim: ei, como eu vim parar aqui? Quem é o senhor? Quem é você? E aquele oficial começa: ele disse: eu conheço essa dança, você dançava para mim lá no teu quarto. Então ele sumiu. A primeira vez que eu dancei para Jesus foi no meu quarto. Eu ia fazer o primeiro casamento da minha vida. Eu nunca tinha feito um casamento, eu estava muito nervoso.
E eu fui orar, disse: Senhor, eu vou unir um casal. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sei que é um ofício ministerial. É o Senhor que une, a gente só faz o cerimonial. Eu comecei a buscar Deus. De repente eu estava lá dançando dentro do meu quarto. Depois daquele dia eu não consigo ficar parado no louvor. Sabe, quando aquele povo saiu, atravessou, deixou para trás a escravidão, deixou para trás 430 anos de escravidão para ir rumo a uma terra prometida, eles se alegraram. E agora eles chegam ao pé do Monte Sinai. 40 e poucos dias depois ele chega ao pé do Monte Sinai e Deus fala com Moisés e diz: Moisés, eu vou falar com o povo, santifica o povo, prepara o povo para vir para a minha presença. Eu vou me manifestar. Então Moisés fala com o povo começa a se preparar. Então Deus vem no monte, fogo, relâmpago, trovoada, vento, ruído. Eu imagino assim uma cena cinematográfica das mais inspiradoras. Deus ali para falar com o seu povo, e Ele está dizendo: ei, o Pentecostes, Ele diz para você que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há mudança, não há sombra de mudança e nem variação alguma. O Pentecostes, ele está dizendo: olhem para cima, vem de cima. Então ele se manifesta lá naquele monte, revelando a sua glória, revelando a sua grandeza e mostrando para aquele povo: tudo vem do alto. Tudo vem do alto. Tudo vem de cima. O Pentecostes, amados, é um chamado para o evangelismo. Quando nós olhamos Jesus anunciando, João 14, João 16, Ele dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Ele está reafirmando que o Espírito é da verdade e vai nos guiar a toda a verdade. Por quê? Porque quando nós olhamos para o primeiro casal lá no Éden, nós vemos que a mulher que representa a igreja, ela foi enganada. Um espírito de engano entrou ali e levou ela a pecar e o seu marido, e por isso o mundo caiu na maldição do pecado. Então ele está dizendo: agora, igreja, eu vou deixar para a igreja o Espírito da verdade, que vai revelar a verdade, que vai tirar vocês do engano. E no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus está falando aos seus discípulos: veja, Jesus ressuscita, Ele fica 40 dias com os seus discípulos, come com eles, conversa com eles, convive com eles, e no 40º dia, Ele reúne os seus discípulos. Então Ele é elevado aos céus. Os discípulos já tinham visto de tudo. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, viram cego ver. Eles viram Jesus morrer, viram Ele ressuscitado, mas
vendo Jesus levitar, se subindo aos céus, eles jamais tinham visto. E naquele dia, naquele momento, eles veem Jesus voltando para o Pai. E então eles ficam ali admirados. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja, quando eles estão ali contemplando aquela cena, né? Você já viu o filme do Homem de Ferro, né? Lembra quando ele começa, primeiros dias da armadura, ele cai, ele começa a levantar, ele bate por tudo, se desequilibra. É engraçado. Mas daqui a pouco ele... Eu imagino assim, ó, Jesus subindo. E todo mundo olhando. E eles ficam olhando, já soltou um balão assim que some, que tu não vê, e quando vê, não enxerga mais de tanto que ele subiu. E eles estão ali admirados com aquilo. Então 2 anjos vêm dizer: ei pessoal, não se admirem porque ele subiu, porque assim como ele subiu, ele vai descer. Assim como ele foi, ele vai voltar, porque ele prometeu. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, para que esteja sempre convosco, porque se eu não for, ele não vem. É conveniente para vocês que eu deixe vocês agora. E aqueles homens que tinham deixado tudo, tinham deixado suas famílias, tinham deixado seus barcos, suas redes, seus comércios, seus peixes, eles estão ali agora e não tem mais nada. Não tem Espírito Santo e não tem Jesus. Mas eles querem sair para pregar o Evangelho. Aí Jesus fala assim: e aí pessoal, calma aí. Não vai não. Vai para a cidade. Vão para Jerusalém. Fiquem aguardando. Fiquem esperando. E a Bíblia diz que então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenáculo onde se reuniram todos os apóstolos. Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, eles foram para um lugar onde eles puderam ficar sozinhos e perseveraram unânimes em oração. Havia no coração deles uma expectativa. Havia uma expectativa de que o Espírito Santo viria sobre eles. Porque veja aqui no versículo 39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Veja, Deus fez muitas promessas na Bíblia. Existem muitas promessas, mas essa é chamada de a promessa. A vinda do Espírito Santo na terra. A vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E eles então estavam ali. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, 4 dias. Eu imagino que ia crescendo aquela expectativa, ia crescendo aquele desejo. E de repente no 10º dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veja só, amados: vento, som, fogo.
aquilo que no Sinai, os escritos dos rabínicos dizem que quando Deus se manifestou no Sinai, e Ele disse que ia falar com o povo, eles dizem que a voz de Deus, vê se eu consigo falar isso para você, consegue compreender. A voz de Deus, ela foi compreendida em todas as línguas. Imagine que aqui tivesse italiano, grego, suíço, francês, americano, português, russo, turco, árabe, cada um de uma nação, e eu falasse normalmente, e vocês compreendessem cada um na sua língua. Eles dizem que quando Deus falou com o povo, Ele falou nas 70 línguas que Ele havia distribuído lá na Torre de Babel. E quando nós vemos aqui aqueles homens cheios do Espírito Santo, aqueles homens que foram revestidos do poder do alto, de repente aquele som, aquele barulho é visto por toda a Jerusalém, porque na festa de Pentecostes todas as nações vinham. Todos os representantes das tribos de Israel vinham para celebrar, vinham para festejar. Então havia ali todas as nações. Veja, ele diz aqui, havia ali partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e dos regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Veja, Deus reuniu todas as nações, todos os povos. Veja, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele comprou com seu sangue pessoas de todo povo, língua, tribo e nação. Então eles estão todos reunidos ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes, para o dia de Pentecostes, e de repente aquilo que os apóstolos estão falando é compreendido por cada pessoa na sua língua. Cada nação entende o que é anunciado pelo apóstolo na sua língua. É como se houvesse aqui um tradutor para cada um de vocês. Enquanto eu falasse aqui, você tem ali um fone. Às vezes a gente vai nos congressos e eles têm tradução simultânea em 3 línguas. Havia tradução simultânea na língua de cada nação. Cada nação, cada representante de uma nação que estava lá, ouviram, veja bem, ele disse, por como nós ouvimos as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Veja cada um que voltou para Frígia, cada um que voltou para Panfilha, cada um que voltou para Pérsia, cada um que voltou para o Egito, cada um que voltou para a Arábia, ele ia chegar lá e ele podia declarar que ele ouviu as grandezas de Deus de uma forma sobrenatural. Quem sabe tinha um brasileiro lá também, por isso que nós podemos hoje compreender as grandezas de Deus. A palavra se revelou ao nosso coração. O mundo da época era pequeno, não era tão grande. Mas veja, o Espírito Santo encheu os apóstolos de uma forma tão sobrenatural, tão tremenda, que então Pedro se levantou com os 11. Olha esse detalhe. Pedro se levantou com os 11. Pedro era sempre o cara que se levantava sozinho, né? Um espírito de unidade reuniu aqueles homens. Ele se levanta com os 11. E aí ele começa
o seu discurso. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e suor e vapor de fumaça. Aqui ele já está falando do que acontecerá nos últimos dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz: varões israelitas, atentai, atentam para isso. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A ousadia de Pedro, a coragem de Pedro, a unção que estava sobre Pedro, movido pelo Espírito Santo, para ter coragem de dizer para aqueles judeus: ei, você matou o Messias, você foi cúmplice, você concordou com a morte dele. Não havia nenhum tipo de rodeio, ele foi claro, ele foi direto. Vocês que o crucificaram. E naquele dia, aqueles homens que ouviam, eles disseram: que faremos, irmãos? As grandezas de Deus foram reveladas a nós, de uma forma que nós não compreendemos. A palavra que chegou até nós declara que nós somos culpados pela morte de Cristo, que nós somos cúmplices na sua crucificação. O que faremos? Sabe, irmão, quando o Espírito Santo ele nos convence, quando o Espírito Santo ele toca na nossa vida, às vezes áreas da nossa vida que nós precisamos de mudança, precisamos de atitude diferente, precisamos de transformação. Muitas vezes nós nos escondemos, nós achamos que não é conosco, nós achamos que não é isso para nós, mas não. A pergunta deve ser: Espírito Santo, o que eu faço? O que faremos? Então Pedro diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior dom que a igreja possui, amados. Amém? O maior bem que Deus tem na terra é a igreja, mas o maior bem da igreja é o Espírito Santo. Porque a igreja surge no Pentecostes. Toda a igreja é pentecostal, amado. Quer queira, quer não. Ela foi originada, ela nasceu no Pentecostes, na manifestação gloriosa da descida do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica no meu espírito que eu sou, me ajuda a pregar, filho de Deus. Se o Espírito não está em mim, eu não tenho, o meu espírito não é convencido, não testifica, não confirma que eu sou filho de Deus. E que não é filho,
não é a igreja. Arrependei-vos. É um chamado. O Pentecostes é um chamado ao pecador ao arrependimento. Pedro começou a pregar, a evangelizar. Ele disse: olha, não é bebedeira, é 9 horas da manhã, pessoal. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel anunciou. E Pedro vem e declara de... Eu acho que ele não tinha Bíblia, nem pergaminho. Eu estou desconfiado que ele sabia decorar esses textos. É importante a gente memorizar a Bíblia, meus irmãos. É importante gravar os versículos, absorver, colocar para dentro. Porque o Espírito Santo só pode usar aquilo que a gente guardou. Você só pode usar aquilo que você guardou. Lá em casa tem uma frase que é assim: quem guarda tem. Às vezes a gente guarda coisas que até nem precisa, né? Tem aquele cantinho lá que você vai guardando, vai guardando, vai guardando. Daqui a pouco vai fazer uma faxina. Mas se precisar um prego torto, um parafuso, uma arruela, uma bucha, um pedacinho de ferro, está lá. Porque guardou. Então imagine que Pedro era um homem que estudava a Bíblia, que estudava os pergaminhos, que estudava a Torá. Isso aqui é o profeta Joel. Ele cita o profeta Joel de cor. E quando ele diz arrependei-vos, ele está pregando para quem? Ele está começando uma igreja onde 3.000 pessoas se convertem naquele dia. 3.000 pessoas. Sabe, queridos, quando Moisés subiu no monte Sinai e desceu com as tábuas de pedra, com a lei escrita, Deus escreveu em tábuas de pedra. Mas quando vem o Espírito Santo, Deus escreve a lei no coração. Deus escreve a lei no coração. E ele diz: chegará um tempo que ninguém mais ensinará a ninguém, todos serão ensinados por Deus. É o tempo que o Espírito Santo. Por isso que, quando eu guardo a palavra, quando eu absorvo a palavra, quando o Espírito Santo precisar, ela vem. Ela vem. Você está num momento difícil na sua vida, está numa situação terrível. Daqui a pouco você sente aquele versículo vir assim: maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que nos fortalece. Jamais te acharei, nunca te abandonarei. Eis que estou contigo todos os dias, desde até a confirmação dos séculos. É assim que a gente anda movido no Espírito, amado. O Espírito Santo não veio para dar show. O Espírito Santo ele é humilde, porque ele diz que ele vai se manifestar quando Jesus for glorificado. É como se ele fosse assim: pessoal, aqui ó, aqui está Jesus. O Espírito Santo apresenta Cristo. O Espírito Santo apresenta Jesus. Aqui os apóstolos estavam apresentando Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus tinha feito, como que ele tinha morrido. No capítulo 8, nós vemos a história de Filipe. Aqueles apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a governar a igreja. O Espírito Santo começou a direcionar a igreja. Ele começou a dizer como é que a igreja tinha que se mover. E diz que Filipe, ele tinha ido para Samaria. E lá ele estava fazendo milagres, mover tremendo, avivamento em Samaria, nos inimigos de Israel. Veja, os inimigos de Israel estavam recebendo a palavra, e Filipe está lá. E daqui a pouco o Espírito Santo se diz para Filipe: Filipe, corre, vai para, olha aqui ó, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo:
dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Olha só, Filipe está pregando, Deus está fazendo um tremendo mover, mas assim, ó, eu quero salvar um cara, eu quero alcançar um etíope. Esse aqui não estava lá em Jerusalém, esse aqui não ouviu aquele dia. Então Filipe vai e está ali o eunuco sentado na carruagem, ele começa a correr do lado dele e diz: ei, oi, como é que tá? Beleza? E aí? Tu está entendendo o que tu está lendo? Né? Está entendendo o que tu está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém não me explica? Quer que eu te explique? Ele falou: sobe aí. E ele vinha lendo o profeta Isaías, que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhes Jesus. Ele foi lá no capítulo 53 de Isaías, e dali ele começa a explicar para aquele eunuco etíope, alto oficial da rainha, a respeito de Cristo, anuncia Cristo. E daqui a pouco aquele homem, ele diz assim: ei, eu estou vendo água, e o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: nada, vamos embora. Um alto oficial da rainha vai levar o evangelho para a Etiópia. Filipe batiza o eunuco, daqui a pouco ele se levanta, imagina aquela alegria, aquela euforia de ter recebido Cristo. Lembra do seu batismo? Lembra do seu batismo? Aquela alegria de sair da água. Uau! Nova criatura. Afoguei meu velho homem. Só cuida que ele sabe nadar, ele é safado. Às vezes ele tenta emergir de novo. Bota umas pedras no bolso e amarra ele bem no fundo. Aí quando ele olha para fora, assim, cadê o Filipe? O Espírito, veja o mover do Espírito. O Espírito arrebatou ele e levou para Azoto. Levou para outro lugar. Então, o Pentecostes é um chamado evangelismo. Agora você vê no capítulo 9, no versículo 10, quando Paulo ele encontra Jesus. Paulo tem um encontro com a glória do céu, com o resplendor da glória de Cristo. Jesus fala com ele, diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se revela para ele. Paulo fica cego, vai para Damasco. Ele está lá em Damasco, orando, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar. O Espírito Santo começa a se mover na igreja. Paulo está orando, e aí tem um outro abençoado chamado Ananias orando lá do outro lado. Ele está aqui e está falando com Deus. Ele diz para ele: Ananias, vai lá em Damasco, assim na rua chamada direita, pá, tem um homem chamado Saulo que está orando. Está vendo a conexão? Tem um homem que está orando. Vai lá, impõe a mão sobre ele para que os olhos dele se abram. Daí Ananias começa a discutir com o Espírito Santo. Falou: Senhor, não dá, esse cara perseguia a gente. Ele veio aqui para matar todo mundo. Aí Deus fala para ele assim: não, vai lá, que eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Aí Ananias entra. E enquanto Paulo está orando, ele tem uma visão. Qual é a visão dele? Que um homem entrava na casa dele, orava por ele, e os olhos dele se abriam.
Quem segura uma igreja assim, meu irmão? Quem segura uma igreja cheia do Espírito Santo? Onde um ora, Deus fala, revela o que está acontecendo com o outro. Você vai lá e leva a palavra para ele, e Deus muda a realidade daquela vida. Aí ele entra lá, ora por Paulo. Os olhos de Paulo se abrem, as escamas dos olhos caem. Ele diz: Paulo, irmão, recobre a visão. Nós precisamos estar ligados naquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, irmãos. Prestar atenção na maneira que Ele quer se mover na igreja e através de nós. Eu falei ontem no culto dos homens. Eu estava ministrando um abençoado que ele, quando tem uma dificuldade, ele pede ajuda para todo mundo. E faz anos e anos. Eu falei: irmão, cara, você tem que ter um relacionamento com Deus, que você chegue num nível de relacionamento com Deus, que quando você está orando pela tua necessidade, pela tua dificuldade, Deus vai tocar lá na vida do irmão que não sabe de nada, e Ele vai trazer a resposta para ti aqui e vai te ajudar. É isso que estava acontecendo ali. O Espírito Santo se movendo para responder à oração. Saulo convertido, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. No capítulo 10, nós vemos um homem chamado Cornélio. Cornélio era um oficial romano. E ele dava esmola, ele fazia caridade, ele está lá nas suas orações, do jeito dele orando. De repente a visão dele se abre, o Espírito Santo diz para ele: olha, envia lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor, e vai buscar lá Pedro. E traz ele aqui, ele vai te dizer o que fazer. Só que, veja, Saulo era um judeu, mas Cornélio era um gentil. Gentil é tudo que não é judeu, nós somos gentios, não somos descendentes de judeu. E o entendimento que os apóstolos tinham é que a mensagem era só para os judeus. Então está lá Pedro, pouquinho antes do almoço, ele subiu no terraço para orar. E está lá Pedro orando, daqui a pouco ele vê um lençol baixando do céu com vários tipos de animais impuros, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia assim: eu não, senhor, vou matar e comer, é impuro. E o lençol subia. E Pedro voltava a orar, daqui a pouco o lençol descia: Pedro, mata e come. Não, senhor. Aí na terceira vez Deus falou para ele assim: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro entende. Pedro desce, quando abre a porta, os homens de Cornélio estão na porta da casa dele, dizendo: Pedro, Cornélio estava orando, um anjo apareceu para ele e mandou a gente vir aqui e te levar para lá para anunciar para ele o que tu tem para falar sobre Jesus. Está vendo? Às vezes a gente quer pegar as pessoas, né? E enfiar a Bíblia goela abaixo. A gente quer sacudir aquela pessoa da família que não se converte. A gente desiste da pessoa. Mas nós temos que fazer um trabalho em concordância com o Espírito Santo. Às vezes você vai falar de Jesus para a pessoa não te ouve. Fala da pessoa para Jesus. Começa falando para Jesus: Senhor, está vendo aquela pessoa? Salva ela. Abre os olhos dela. Toca o coração dela. Converte ela. Tira ela dessa treva. Perdoa os pecados dela. Te coloca com intercessão pela vida dela. E quando você chegar com a palavra, o coração já vai estar bem molinho. Você vai poder entrar lá e lançar a semente. Porque quem vai trazer o convencimento é o abençoado Espírito Santo. Porque, sabe, amados, a gente precisa ter consciência de como o Espírito Santo trabalha. Senão a gente quer dar o que as pessoas querem. Lembra quando Jesus estava em Cafarnaum e 4 amigos pegaram um paralítico, colocaram numa maca e foram levar ele para levar para Jesus.
E chegaram lá, multidão na porta, a igreja cheia, não podia entrar, entraram por cima, largaram lá na frente de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: ei, perdoados estão os teus pecados. Eu imagino que o cara deve pensar assim: meu Deus, me trouxeram para o lugar errado. Me trouxeram para o lugar errado. Eu vim aqui porque eu quero andar. Eu quero é caminhar. Eu quero é melhorar. O cara vai dizer: perdoados estão os meus pecados. Agora presta bem, ó. O que aquele homem queria era ser curado, mas o que ele precisava era ser salvo. O mais importante, o maior milagre é a salvação. O maior milagre é a salvação. Então Jesus diz para ele: perdoados estão os teus pecados. Agora imagina se ele diz assim: ei, levanta e anda, pega o teu leito e vai. Aquele homem poderia se levantar e ir embora, como aquele cego que foi curado, cego de nascença foi curado e foi encontrado no templo, e perguntar para ele: quem te curou? Ele falou: não sei. Não sei. Tem pessoas que são curadas e não conhecem aquele que as curou. Mas quando você é salvo, você sabe quem é teu Salvador. Quando você é salvo, você sabe quem é teu Salvador. Então Jesus olha para aquele homem e, sob o julgamento dos religiosos, diz: qual que é mais difícil? Qual que é a diferença? Perdoar estão os seus pecados ou levanta e anda? Porque aquele homem podia se levantar, curado, pegar sua cama e ir embora, e no final da sua vida ser condenado, ir para o inferno. A maior necessidade das pessoas é a salvação. Não é? Às vezes Deus cura, Deus levanta morto, faz voar, faz qualquer coisa. Mas o principal é nós orarmos pela salvação das pessoas. O Pentecostes é um chamado evangelismo. Pode olhar agora. Pedro então chega na casa de Cornélio. Chega lá na casa de Cornélio, no capítulo 10, e ele começa a anunciar Jesus. E ele diz assim: como Deus enviou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo disse: chega, Pedro. Desceu sobre toda aquela casa. Todos foram batizados no Espírito Santo e começaram a orar em línguas. Cornélio tinha chamado os amigos, tinha chamado os parentes, tinha juntado a turma toda. Então veja, quando Pedro falava a respeito de Jesus, quem era Jesus, o que Jesus tinha feito, por que ele tinha vindo, o Espírito Santo veio. Uau! O Espírito Santo só se manifesta quando Cristo é anunciado. Quando a obra de Cristo é anunciada. Se abre a salvação para o gentio, para quem não era judeu. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo, cumprindo a missão de evangelização, alcançou o gentio, alcançou um homem que clamava a Deus na sua casa. Uma família inteira se converte. Lá no Pentecostes, lá no cenáculo, 120 pessoas. A igreja. Agora uma casa. Uma casa recebe o derramar do Espírito Santo. E quando Paulo, ele chega no capítulo 19, em Éfeso, aconteceu estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo:
João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja, o Pentecostes pessoal, individual, atenção do Espírito Santo para cada um. 120 no cenáculo, uma família na casa de Cornélio, um discípulo que Paulo encontra. Ei, você recebeu o Espírito Santo quando foi batizado? Nem sabia que existia o Espírito Santo. Um dia eu estava num jantar, uma mesa grande assim, redonda, e eu não sei por que começamos a conversar, e eu falei para a senhora que estava do meu lado, não, é por causa do Espírito Santo. Espírito Santo? O que é Espírito Santo? Eu falei, você não sabe quem é o Espírito Santo? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo e falavam em línguas e profetizavam. Amados, o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus para aqueles que são salvos. É o carimbo, é o penhor. Sabe, o Espírito Santo é mais ou menos assim. Sabe quando você faz uma viagem, ou de avião, ou de ônibus, que o pessoal pega uma etiqueta e põe na mala? Já viu? Né? Põe a etiqueta, deixa uma na mala e uma fica contigo. Aí quando você desce do ônibus ou do avião, você vai lá e o motorista confirma, ele confere, essa mala é dessa pessoa, essa é dessa, confirma. Quando Jesus vier, ele vai confirmar o selo na sua vida, vai confirmar a etiqueta, código de barra. Aquele que conferiu o código não dá para burlar. Você é propriedade exclusiva. O Espírito Santo veio para nos fazer propriedade exclusiva. João 1 Pedro 2,9. Ó sois, pois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, resgatados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há um propósito pelo qual nós somos de exclusiva propriedade de Deus: anunciar as virtudes. Lá no Sinai, a voz do Senhor, ela se revelava a todas as línguas e nações. Aqui no cenáculo, quando os apóstolos eles falam, todos compreendem na sua própria língua as grandezas de Deus. Quando nós falamos para as pessoas, quando nós anunciamos, nós somos chamados a anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas. A igreja precisa ser despertada para o evangelismo. Quando você fala de Jesus para as pessoas, parece que seu coração se acelera, parece que o seu espírito envia palavras, parece que o tempo não passa, você não cansa, e a pessoa às vezes parece que ela está assim absorvendo aquilo que você está falando. E esse é um chamado para todos. Uma igreja que evangeliza é uma igreja avivada. É uma igreja avivada. Eu conheci um irmão que ele era tão maluco que ele comprou um caixão. E eles pegavam um caixão e ele deitava dentro, e o pessoal na praça, aqui no centro, andava com ele dentro do caixão, aberto. E ele parava e evangelizava. Ele evangelizava. Subia em árvore, poste, para evangelizar. Uma vez eu fui numa feira, comprei um salame que eu nem queria comprar para pregar para o feirante. Que alguém me disse, aquele abençoado lá, o casamento dele está se destruindo e tal. E a esposa dele veio na igreja e disse que
Eu disse, como é que é o nome dele? Fulano de tal. Eu digo, então eu vou lá. Cheguei lá, e aí? E esse salame e tal, não sei o que, papai. Eu digo, mas eu acho que eu te conheço. Ele falou, acho que não, nunca te vi. Eu digo, mas tu nunca foi na igreja? Ele me olhou. Que igreja? Aquela igreja assim, assim. Eu não, mas a minha ex-mulher foi. Eu digo, aqui peguei. Ex? Por que ex? Porque a gente está se separando. Digo, mas vem cá, rapaz, não tem volta esse negócio? E levei o cara para a igreja. A gente precisa tá ligado com o Espírito Santo, que Ele vai te dar. Um dia eu cheguei para comprar um pneu. 8 horas da manhã num sábado. Aí o dono da loja tomando Coca-Cola. Eu disse, Coca-Cola às 8 da manhã, meu. Daqui a pouco ele mais uma. Tomou umas 3 cocas na minha frente. Eu falei, que sede é essa aí que tu tem? Tio? Eu acho que essa tua sede não mata com Coca-Cola. E o que foi? Tomei uns uísque ontem. Eu falei, pois mas nem o uísque nem a coca vai matar a tua sede. Falei, uma vez Jesus chegou perto de um poço e tinha uma mulher. E essa mulher, Jesus queria água. E começou a conversar com a mulher. E contei a história da mulher samaritana para ele. Falei, pois ela já tinha 6 maridos, estava indo para o 7º. O cara disse, para. O quê? Eu já casei 8 vezes. O quê? Está aí a tua sede. Não é mulher que vai matar a tua sede, cara. Não é a esposa que vai saciar a tua sede. Você está na 8ª e tu continua com sede. Aquela mulher estava indo para o 7º marido e continuava com sede. Jesus disse, a água que eu te der, se você beber da minha água, jamais você vai ter sede. Jamais vai ter sede. E quando Jesus está na festa dos tabernáculos em Jerusalém, tinha um momento da festa que o sacerdote ele pegava um cântaro de água, chegava no local onde tinha um poste, um monte de areia seca, e ali ele pegava aquela água e lançava aquela água na areia, simbolizando que Deus tinha saciado a sede do povo no deserto. E aí aquele povo, aquele alarido, nem sabiam muito por que estavam fazendo aquilo, e Jesus se levanta. Jesus se levanta e diz, ei, quem tem sede, vem a mim e beba. E todo mundo, ninguém entende. João 7, ele diz que ele falava do Espírito Santo que ele havia de enviar. Ele diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo que você vai ser um rio. Você é uma fonte a jorrar para a eternidade. E se aquele que estiver perto de você estiver com sede, e o rio estiver desobstruído, e o rio estiver fluindo, ele vai receber vida, ele vai ser saciado. E há uma multidão aí fora, amados, há um mundo inteiro que jaz do maligno, longe de Cristo, às cegas, precisando de água. O irmão falou aqui, quem tem sede venha e beba de graça, quem tem fome venha e coma de graça. É de graça, pela graça. Clamor do céu. Quando Isaías vê a glória de Deus, o trono de Deus, ele está ali, ele recebe o impacto da santidade de Deus, ele é tocado, ele é purificado, então ele escuta uma voz, um clamor no céu, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Pentecostes está dizendo, eu estou habilitando, eu estou capacitando, eu estou equipando a igreja para que ela vá e anuncie o Evangelho. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E as últimas palavras de Jesus foram, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a nossa missão.
Você não precisa ter um ministério de microfone, você não precisa ter um ministério de louvor, você não precisa ter um ministério de dança, você não precisa ter um ministério nenhum. Você tem uma missão. Nós temos uma missão: anunciar o Evangelho. Aquilo que me alcançou, sabe? Uma vez eu estava pregando para uma enfermeira e eu dizendo para ela: imagina só, você é enfermeira, você cuida da saúde. Imagina que você tem o remédio para uma epidemia. Imagina agora que eu tenha, ou você tenha o remédio que aniquila o coronavírus. O mundo inteiro em pandemia e eu tenho o remédio que aniquila o coronavírus. Mas eu guardo ele para mim. Eu tomo e fico quieto. E as pessoas à minha volta começam a adoecer, as pessoas à minha volta começam a passar mal, elas começam a morrer. E eu estou com o remédio, eu estou com o antídoto, eu estou com a vacina. Quantas histórias, amados. Ano passado eu perdi um amigo e se suicidou. Meu primeiro aluno. O cara que me incentivou a ser professor. Ele falou: bah, me dá aula. Eu falei: não sei dar aula. Ah, me ensina o que tu sabe. E aí eu comecei. E depois a gente nunca mais se viu. E um dia eu encontrei ele perto da minha casa, estava morando perto da minha casa, voltou para a cidade. Fiquei 30 minutos estava andando de bicicleta, fiquei 30 minutos no canteiro pregando para ele. Alguns tempo depois, eu recebi a notícia que ele tinha se suicidado. Aí você fica pensando: quantos dias as pessoas que estão à nossa volta têm? Quantos dias eu tenho para liberar essa mensagem? Para distribuir a vacina? O sangue de Jesus é a vacina contra o pecado. O sangue de Jesus é a vacina que carimba o teu passaporte para a salvação. Agora, daqui uns dias, ninguém pode entrar em país nenhum se não tiver o carimbo da vacina no cartão. Ninguém entra para a eternidade se não tiver o carimbo do sangue de Jesus perdoando os seus pecados. E nós temos a palavra de vida eterna para liberar para aqueles que estão perdidos. A igreja tem. A igreja é a única esperança desse mundo. Essa palavra que está no coração da igreja é a única esperança para esse mundo. Muitas pessoas nós vamos encontrar na eternidade, porque um dia a gente deu uma palavra para elas. Eu teria aqui dezenas de histórias para contar, mas eu quero despertar você hoje a ter um Pentecostes pessoal. Você buscar um Pentecostes pessoal, um revestimento do poder do alto. Quando as pessoas falam em poder, parece que é poder para ser vencedor, para ter grande, para isso, poder para suportar, poder para sofrer, poder para amar, poder para lutar, poder para perseverar. Os apóstolos foram perseguidos, foram torturados, mas eles tinham poder para suportar. Sabe, uma vez uma irmã contou uma história, vou encerrar com isso. Ela estava indo de carro e um motoqueiro começou com a arma, queria apontar a arma para ela para assaltar e pedir que ela parasse. E a pessoa que estava do lado dela falou assim: toca por cima, toca por cima. Ela falou: não, ele não tem poder para morrer, mas eu tenho. Eu tenho poder para morrer, eu posso morrer, porque eu tenho a eternidade me esperando. Ele não tem.
quer dizer que a gente vai, né, deixar o bandido matar a gente. Mas olha o raciocínio. A igreja tem poder para morrer. O mundo não tem, está condenado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. A descida do Espírito Santo, amados. É Deus, o Espírito Santo de Deus, vindo habitar em nós. A Bíblia diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o Deus em nós. Jesus cumpriu sua missão, subiu aos céus, e ali ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. O Consolador veio. Jesus está sentado à destra de Deus. O Espírito Santo está agindo na terra. E ele é o agente da nossa regeneração, da nova vida, do novo nascimento. Só há salvação se houver regeneração, nova vida, vida no Espírito. E o Espírito Santo veio para habitar em nós. E eu estava orando por essa palavra e falando com Deus: Senhor, eu preciso de um Pentecostes pessoal. Eu preciso de um Pentecostes que me revista de poder todos os dias. Um mover do Espírito Santo que me sacuda, me mova todos os dias. Para que eu possa ser luz. Deus nos chamou para ser luz, para ser sal e luz, para brilhar. E o Espírito Santo, ele vem com fogo. E o Espírito Santo, ele vem como língua de fogo. E a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é fogo. Então a minha oração essa noite é para que o Espírito Santo nos tome. Sabe, porque há algo que nós precisamos prestar atenção. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não as tem. Elas se enchem do Espírito Santo, mas elas ficam como que uma represa, como que guardando só para si. Elas têm o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não as tem. E nós precisamos ser pessoas que o Espírito Santo tenha. Porque é preciso que a gente seja tomado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tenha a nossa vontade, ele tenha as nossas emoções, que o Espírito Santo ele nos conduza, ele nos comande, ele nos dirija. Que eu seja submetido ao Espírito Santo. Quando aqueles homens foram tocados pelo Espírito Santo, eles se submeteram ao Espírito Santo, e eles não faziam nada sem a direção do Espírito Santo. E onde eles iam, o Espírito Santo se movia. Pessoas eram salvas, pessoas eram convertidas, porque o Espírito Santo usava a vida deles para que eles pregassem e anunciassem aquela palavra. O Espírito Santo quer usar você, amado, mas ele precisa te ter. Ele precisa te ter. Nós temos o Espírito, mas ele precisa nos ter. Nós precisamos ser tomados por ele, dirigidos por ele, guiados por ele, submetidos a ele, para que a gente possa perceber o que ele quer fazer, e aonde nós andarmos, ele possa tocar as pessoas, convencer as pessoas, você possa liberar palavras sobre as pessoas. Por isso nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo, ser fervorosos. A Bíblia diz: sede fervorosos de espírito. Que essa noite você possa ter sido despertado a desejar
uma experiência pessoal a cada dia com o Espírito Santo. O mover do Espírito Santo a cada dia. Se coloque na presença dele a cada manhã. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Usa a minha vida. Que eu seja útil para aquilo que o Senhor quer fazer no dia de hoje. Eu quero cooperar contigo. Eu quero andar em sintonia contigo, em conexão contigo, para que aonde eu for, o Senhor possa me trazer à luz, me revelar aquilo que as pessoas estão desejando, aquilo que está faltando, aquele que precisa ouvir da tua palavra. Levanta tuas mãos para o alto, em ato de rendição, e começa a falar com o Espírito Santo. Se essa palavra de alguma forma ela tocou na sua vida, falou contigo, fala com Ele, fala com o Espírito Santo. É o nosso companheiro, é o nosso auxiliador, nosso ajudador, nosso professor, é o Espírito ministrador, consolador. Talvez você precise de consolo essa noite. Talvez você precise de consolo. Você não tem quem te console, não tem um ombro, não tem um braço, não tem um abraço. O Espírito Santo é consolador. Eis que enviareis o outro consolador, o Espírito Santo da verdade. Talvez você precise de revelação da verdade. Talvez você está vivendo em engano, você está vivendo em dúvidas. O Espírito Santo é que nos conduz a toda a verdade. Talvez você está vivendo um momento que parece que o Espírito Santo está só quieto demais dentro de você, que a chama está só uma fumacinha. É a noite de dizer: Senhor, eu quero um Pentecostes pessoal. Eu tenho uma expectativa de ser tocada por Ti. Eu tenho uma expectativa de receber o Espírito Santo. Um mover novo, um renovado Espírito Santo. Talvez um dia você orou em línguas e hoje não ora mais. Você bloqueou. Eu quero orar por uma renovação dos dons essa noite. Vem, Espírito Santo, por favor, desbloqueie as cordas vocais. Quebra a cadeia do pescoço da filha de Sião essa noite, Senhor. Libera, Senhor, as cordas vocais, Senhor. Deus, muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos te louvar, não conseguimos te adorar, ficamos inertes, indiferentes. E o Teu Espírito Santo às vezes grita no nosso interior, grita no nosso peito, grita no nosso coração, instiga a nossa alma, Senhor, mas as nossas cordas vocais estão bloqueadas, nossa boca travada, nossa língua pegada, Senhor, ao céu da boca. Senhor, essa noite, Espírito Santo, vem com a Tua presença nesse lugar, vem com o Teu mover nesse lugar, vem como em Pentecostes, Senhor, e derrama aqui, Senhor, Tua presença, Senhor, derrama aqui o poder do alto, Senhor, o poder do alto para testemunhar, o poder do alto para proclamar, o poder do alto para anunciar, para suportar. Senhor, vem, Espírito Santo, e visita, renova, enche, libera sobre cada um, Senhor, aquilo que está bloqueado, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Toca, Espírito Santo, faz aquilo que o homem não pode fazer. Tira o medo, Senhor, tira o medo, Senhor. Tira a insegurança, Senhor. Toda dúvida, Senhor. Incerteza, Senhor. Oh Espírito querido, é Tu que prescruta o mais profundo do coração do Senhor. Tu nos conhece, Tu intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Intercede por cada um aqui, Senhor, por aqueles que estão ouvindo. Espírito Santo, vem e libera o que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos essa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo. Remove o peso dos ombros, remove, Senhor, os pensamentos, Senhor, que tem, Senhor, ó Deus, oprimido, afligido, Senhor, a mente dos meus irmãos, Senhor. A unção despedaça o jugo essa noite, Espírito de Deus, e aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva os nossos corações, Senhor. Aleluia. Aleluia. As águas paradas da minha alma me
lava com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. Sim, Senhor. Derrama o teu Espírito. Um novo Pentecostes na nossa vida. Então Vem, Espírito Santo. como prometeste, Tu és a derrama o promessa. teu Espírito. Tu és a Derrama promessa. o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Não queremos apagar o Espírito, Senhor. Me abraça com teus braços. Não queremos apagar o Espírito, nem entristecer, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos aviva, Jesus. Nos aviva, Senhor. Aviva o coração que está, Senhor, apagado, Deus. Aviva, Senhor. Sopra a brasa que está com cinzas essa noite. Espírito Santo, Tu és o Espírito que se manifesta com fogo. Vem com Teu fogo, Espírito Santo. Vem com Teu fogo, Espírito Santo. Fogo da Tua presença, Senhor. Toca, Senhor, na Tua igreja, Pai. Desperta o tu que dormes e Cristo te levantará. Desperta, desperta. Aleluia. Há um clamor do Pentecostes. Clamor por almas, clamor por vida, clamor pelo evangelismo, clamor pelas nações. Aleluia. Renova os dons, Senhor. Renova os dons, Pai. Aleluia. Derrama o teu Espírito. Teu amor é Sim, Deus. de um pai, de um irmão. Sim, Senhor. Como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças. Me envolve em quem Tu és. Aleluia. Teu amor é Aleluia. pai de um irmão, Sabe a como principal a garra de um leão, característica do Espírito Santo? como nenhum outro. É que Ele é santo. Violentamente persegues E Ele só habita onde há santidade. Quando Deus chamou o povo lá no Sinai, Ele disse para Moisés: Moisés, manda o povo se santificar, manda o povo se purificar e se apresentar a mim. O Espírito Santo só se move onde há santidade. E Deus nos chamou a ser santos. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por uma revelação da Tua santidade. Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar corações desejosos de pureza, corações puros, mãos limpas. Senhor, mentes cativa a Tua obediência, um ambiente santo no nosso coração, Senhor. Pai, que possamos ouvir a Tua voz que diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Que os nossos ouvidos recebam um filtro do Senhor, um filtro de santidade, Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, Pai, que nos chama. Espírito Santo, leva cada um em segurança até o seu lar.
te revela a cada um. Batiza essa noite, Senhor, no dormindo, Deus, dá sonhos. Tua palavra diz que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Senhor, é sobre toda a carne que o Senhor derrama teu Espírito, Senhor. Vem, Senhor, e dá. Pentecostes, o Senhor deu um novo coração. As tábuas de pedra foram retiradas. Um coração de carne nos foi dado, Senhor. E o Senhor imprimiu nesse coração a tua lei. Espírito Santo, que a lei impressa em nosso coração, ela nos reavive a cada dia, ela nos renove a cada dia, ela gere vida em nós a cada dia, e através de nós o Senhor gere vida à nossa volta, Senhor. E sejamos instrumento nas tuas mãos. O Senhor cobre cada um com teu sangue precioso, reveste com a tua armadura, cerca com os teus anjos e envia, Senhor, envia cada um, Deus, para aqueles que estão longe de ti, para aqueles que não te conhecem, para aqueles que precisam, Senhor, receber a palavra de vida eterna, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor, glorifica Ele, aleluia, aleluia.